Pessoal, nessa segunda aula eu trouxe um estudo que mede aqui a suplementação de whey ou de proteína do arroz na composição corporal e performance, tá? No exercício, né? Esse estudo é bem legal, né? Ele é feito aqui por diversos autores que eles vão avaliar justamente se tem mesmo relevância, o tipo de proteína, qual que é essa relevância, né? E a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o aminograma de cada um desses suplementos, no caso, né? Tanto o whey protein, que é a proteína do leite, quanto o arroz, né, também. E esse estudo aqui, eu vou conseguir deixar ele disponível para vocês porque ele é aberto, tá? Então, essa semana eu trouxe 2 estudos abertos para vocês aqui, para ficar melhor. Bom, eles falam que o nível recomendado para ingestão proteica é de 0,8 gramas por quilo corporal, né? Porque isso é baseado na manutenção do balanço nitrogenado. No entanto, para atletas de endurance, de força, né, 1,2 a 2,0 gramas quilo por peso corporal dia é melhor, para aumentar a massa magra. Né? A gente já viu que essa questão também varia um pouquinho nos últimos papers que eu trouxe. Né? Aqui os atletas eles podem usar fontes animais, como whey, caseína, ovo, bife, peixe, né? Ou de planta, como soja, arroz, ervilha, né? E eles veem aqui também que pode ter alergênicos, né? Como lactose, soja, né? Colesterol, gordura saturada, taxa de digestão, né? Mais rápida, mais lenta, média, né? E dos aminoácidos, né? E eles veem que, em contraste, essas proteínas lácteas, né, as proteínas das plantas são mais baixas em aminoácidos essenciais, né, que a gente vai ver nessa tabela 1. Então, olha só, aqui nós temos aminoácidos essenciais, né, e uma proteína completa, nós temos 27, 25, 55 de leucina, né. O whey, ele vai ter aqui boas quantidades, né, o whey proteína isolado, olha só, comparando com os aminoácidos essenciais em miligrama por grama, né? Já a proteína do arroz, nesse caso, ela bateu, porque, claro, foi uma proteína que eles usaram aqui, né? De uma marca, então não foi apenas o arroz, tá, gente? Foi a suplementação de proteína do arroz, ó, suplementação de proteína isolada, né? Comparado ao whey, a maioria é menor, tirando o range aqui de felanina e de tirosina, né? Mas olha só, a histidina é quase igual, né? Valina também não tem tanta diferença. Metionicisteína nem tanto, mas olha só, de lisina. Arroz é uma fonte pobre de lisina. Ele tem mais que a metionina. Diferente do feijão, que tem mais lisina e menos metionina, né? Leucina tem um pouquinho menos, leucina, né? Triptofano aqui vai ter bem pouca coisa a menos, mas treonina tem mais da metade aqui, o whey protein, né? Então, a ideia desse estudo era comparar a suplementação de whey e de arroz, tá? O que eles fizeram aqui? Pegaram aqui 24 homens saudáveis, né? Então, idade mais ou menos 21 anos, altura aqui 1,77, peso 76 quilos, né? E eles foram participar desse estudo aqui. E eles tinham que fazer no mínimo 3 vezes por semana treino ao longo de um ano, tá? Aí foram randomizados aqui por idade, peso, né, força, experiência de resistência, né? E aí ficaram ou ingerindo a proteína do arroz, em 12 pessoas, né, ou 12 ingerindo a proteína do whey, tá? Então a fase 1, eles fizeram ali o protocolo lá de adaptação ao treino, tá? Então eles falam aqui do protocolo, né? Como que eles fizeram o treino, né? Então era treino para hipertrofia, 8 a 12 repetições máximas, né? 3 sets aqui de 60 a 120 segundos de descanso, né? E dias de força constiam de 2 a 5 RM, né? Por 3 sets para todos os exercícios, né? Exceto o leg press e o supino, que foram 5 séries, tá? Bom, aqui nós temos a diferença dos aminoácidos entre eles, né? Então, do whey e do arroz, olha só. A arginina teve mais no arroz, ácido glutâmico teve mais no whey, leucina bem mais no whey, né? Triptofano aqui bem parecido, se a gente pega a lisina, bem mais no whey. Agora a metionina chega até um pouquinho mais no arroz, né? Bom,
Aqui a dieta e a suplementação. 2 semanas os indivíduos fizeram uma dieta 2 semanas antes, né, durante tudo, com 25% de proteína, 50 de carbo, 25 de gordura. Tá? Uma dieta aí dentro do recomendável ali, né? Bem dentro dos padrões que a gente usa na clínica muitas vezes, né? Usaram a equação de Harris-Benedict aqui, né? E a suplementação ali foi supervisionada, né? Então eles ingeriram ou 48 gramas de whey ou 48 gramas de arroz, tá? Em 500 ml de água. Então, todos os suplementos aqui, né, foram testados antes, né, para evitar contaminação com esteroides, né, estimulantes, ok? Eles não viram diferença na baseline entre os grupos, né, tanto no levantamento de peso aqui, né, e eles viram um efeito de tempo aqui para alguns fatores, né, tanto na RPI, é o que? É a proteína isolada do arroz, tá? WPI é a proteína isolada do whey. Então, toda vez que vocês verem no estudo, RPI é do arroz, WPI é a do whey, tá? Então, eles viram a diferença que é aqui onde eu estava, aqui na dor, né? Que aumentou, tanto no RPI quanto no whey, sem diferença entre os grupos, tá? Na fase 2, eles começaram a ver o efeito aqui na massa magra, né, lean body mass, que aumentou no arroz, né, e também no whey protein, também sem diferença entre os grupos, tá? E a gordura, a body fat aqui, também caiu nos dois grupos, né? Então olha que interessante. A massa muscular aumentou, branquinho a baseline, cinza é o grupo suplementado, tá? Então aqui, perdão, branquinho é o arroz e cinza é o whey, né? A baseline deles aumentou aqui em body mass, diminuiu gordura, aumentou aqui a área do músculo, né? E também do quadríceps, do bíceps, né? E do quadríceps. Olha só que legal, né? Então, todos eles tiveram pequenas evoluções aqui. Branquinho, né? Sempre comparar com o branquinho, ó. Tá vendo? Vai subindo. E o cinzinha que é o whey também, ó. 4ª semana, 8ª semana, ele continua subindo, tá? Então, ambos subiram aqui bastante. E eles falam aqui por que desse efeito, se o aminograma do arroz deveria ser pior. Porque foi ajustada a dose de whey. Então, de whey não, de leucina. Então, olha só, eles fazem um modelo teórico aqui, né, que 12 gramas de RPI não tem nada de leucina. 24 gramas de RPI começa a ter a dose ótima. 24 gramas de whey, né, WPI, já está excelente. Está tão bom quanto 36 gramas de arroz. 36 gramas de whey está acima do necessário. E 48, pensando apenas na leucina, tá, gente? E 48 gramas de arroz também. Então, como usou 48 gramas de arroz com 48 gramas de whey, aconteceu o quê? O grupo que ingeriu 48 gramas de whey acabou se dando mais. No geral, o efeito foi o mesmo, porque já fizeram esse match aqui, né? Essa adequação de quantidade de leucina ideal. Então, os estudos mostram que não houve ali, esse estudo vantagem para nenhum dos grupos, né? E que a quantidade de proteína do arroz foi comparado igualmente à quantidade de proteína do whey, né? Então, eles já tomaram aqui 3,8 gramas de leucina, né, na do arroz, enquanto que do whey deu 5,5 gramas de leucina, né? Então, eles trazem outro estudo que eles viram aqui. Pelo ovo, né, a suplementação de 0, 5, 10, 20, 40 gramas de ovo, feita após o exercício, né? E eles viram o quê? Que um estímulo máximo com 20 gramas de ovo com 1,7 gramas de leucina, né? E quando houve 3,4 não houve uma evolução na síntese proteica muscular. Lembrando que síntese proteica muscular não quer dizer mais massa muscular, né? Você vai ter degradação depois, mas aqui eles viram também a área muscular, que aí sim é interessante, né? A suplementação de leucina de maneira livre, né, apenas ela sozinha, não aumentou massa muscular ou treino ou força, né, durante treinos de resistência em idosos, né? Mas foi possível limitar a perda de peso pela desnutrição, tá? Então eles falam que as misturas de aminoácidos aqui ou proteínas são mais efetivas que a leucina sozinha, tá? Então sugerindo que a leucina também vai depender de outros aminoácidos, né? Essas pequenas diferenças nas taxas de digestão, no balanço de BCAAs, né,
pode impactar na habilidade da proteína de maximizar a síntese proteica muscular, tá? Então, os dados mostram, por exemplo, que a proteína de soja, né, ela pode ter um efeito um pouquinho diferente. Então, aqui temos um estudo que o consumo de leite sem gordura promoveu uma maior hipertrofia durante as primeiras fases do treino de resistência, né, em homens não treinados aqui, né, ou que treinaram um pouco, comparado com a proteína de soja, tá? Sem gordura também, ok? Então, mais uma vez, tem que avaliar o aminograma, né? Não adianta comparar dois suplementos diferentes, né? E esperando que tenha o mesmo resultado se um tem menos aminoácidos essenciais do que o outro, né? Outro estudo comparou a proteína do leite, né? Whey protein, né? A proteína da soja e a maltodextrina, e eles viram que 17,5 gramas de proteína na forma de leite ou de soja, após o exercício, né, tinha uma pequena diferença, tinha 1,7 gramas de leucina do leite, enquanto que a da soja tinha 1,4, né? E eles viram aqui que a proteína do leite teve um maior aumento nas fibras tipo 2, as fibras mais branquinhas, né? Responsáveis também ali pelo aumento de área muscular e de treinos mais glicolíticos, né? Bom, nesse estudo então, eles viram que houve um aumento ali da área muscular nos dois grupos, né? 0,2 centímetros no grupo do arroz e 0,5 no whey, tá? E teve até uma pequena vantagem aqui pro whey nesse caso, né? E eles viram que a massa muscular aqui, né? Aqui, claro, são os tecidos que eles fizeram biópsia, né? A massa muscular aumentou em 2,5, tá? No grupo do arroz. Na verdade, massa magra, não massa muscular, perdão, gente. E no do whey, 3,2, tá? A força aumentou 76,4 quilos no do arroz e no do whey, 89,5. No entanto, não houve diferença significativa entre os grupos. Por quê? Porque isso aqui é uma média amostral, né? Então, eles falam que é importante o conteúdo de leucina relativo ao conteúdo de proteína, tá? Então, olha só, o bench press aqui, né, que é a baseline do grupo do arroz aqui, 85,9, terminou uma média de 95,5, né? Aqui, do whey, 89,5, terminou uma média de 98,5, né? Então aqui aumentou de maneira bem parecida. Leg press, aqui em quilos, 220, terminou 286. Esse aqui, 209, terminou 289, acabou subindo um pouquinho, né? O pico de força aqui, 638 para 753, 687 para 785, subiu de maneira bem parecida, né? Aqui nós temos aumento de massa muscular, também foi bem parecido, né? E de espessura também do bíceps e do quadríceps, ok? Então, eles trazem aqui esses dados, aqui, deixa eu achar para vocês, de 0,2, 0,5 centímetros, né? Mas cuidado com essa interpretação, tá bom, gente? Porque isso aí é dentro de uma média. Os próprios autores não considerar tão significativo assim, tá? Então, olha só, o pré-estudo sugere que as diferenças nessas proteínas composições são menos relevantes quando se consome altas doses durante esse período de treino de resistência, né? Então, a proteína do arroz, ela tem os mesmos efeitos aqui de diminuição de gordura, aumento de massa muscular, né? E de massa magra também, né? Agora ele cita os dois, comparado ao whey, tá? Então, cuidado, não extrapolem esses dados finais 0,2, 0,5 centímetros, beleza? Vou deixar também para vocês baixarem esse estudo, né? Ele é bem legal. Tem outras referências legais nele que ele vai estando durante a discussão, né? Caso vocês queiram pesquisar, tá bom? Ele é do Journal of Nutrition, é um jornal bem importante da nossa área. E lembrando, sempre deixem feedbacks e sugestões aí que eu sempre leio, inclusive essas duas aqui foram sugestões, né? Tanto esse vídeo de agora, que o pessoal pediu um pouquinho mais para esportiva, quanto o último vídeo que pediram sobre os relógios de contagem calórica, beleza? Então é isso, até semana que vem. Lembrando que semana que vem eu já começo a excluir alguns vídeos que já vai fazer 2 meses da Science, né? Então quem não viu os primeiros vídeos, volta e já vê
para não perder conteúdo.